cidades pequenas, escondidas no mapa ou grandes metrópoles urbanas. Não importa. O importante é a grandeza do pensamento e a vontade de transformar a realidade. A série Sua Escola, Nossa Escola apresenta 4 experiências de sucesso no ensino da matemática, que, independente da origem, extrapolaram os muros da escola, as fronteiras da cidade e ganharam o Brasil e, às vezes, até o mundo. E Cocal dos Altos está conhecido, é a cidade dos campeões da matemática. Então, a melhor proposta que eu pensei foi colocar os alunos para criarem os seus próprios jogos. O objetivo da escola é trabalhar as crianças nas suas necessidades individuais. A partir desse momento eu comecei a buscar no origami um jeito de melhorar a aula de matemática. São 4 experiências de ensino de matemática que inovam e atraem os alunos, ao mesmo tempo em que se mostram muito eficientes para estimular o aprendizado da matemática. As histórias são contadas por seus próprios personagens, professores, alunos, diretores. Todos contribuíram para o êxito dessa experiência. Histórias que trazem propostas diferentes e eficazes de se ensinar matemática, superando as mais diversas dificuldades, sempre com muita dedicação e amor ao ensino. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, professor Guilherme, seja muito bem-vindo a essa segunda live do Projeto de Desenvolvimento de Jogos Digitais na Educação. A gente, nessa série de primeiras lives, a gente está contando um pouquinho a história do nosso projeto. Obrigado pelo convite, Fernando. Isso, Boa muito tarde obrigado a todos. Muito obrigado. A gente vai, nesse momento aqui, fazer uma apresentação já de uma outra tela para contar um pouquinho da história, né, contar o início da história, de como a gente chegou aí ao professor Guilherme, e depois a gente vai dar a continuidade a essa apresentação. Eu vou compartilhar minha tela aqui, compartilhar uma guia. Espero que o pessoal tenha ouvido o áudio da primeira. Se não ouviu da primeira, da segunda, com certeza vai. E vamos lá, Guilherme, vamos ouvir um pouquinho da tua história. O aluno, ele começa a ter contato com essa tecnologia e, a partir daí, demonstra um interesse e até temos algumas opções que envolvem exatamente o fato de ter acesso a isso. É fundamental. Nós temos muita deficiência e o projeto vem beneficiar, vem suprir um pouco essa nossa carência. Então, a tecnologia, para mim, é uma ferramenta. Muitas vezes eu não uso a tecnologia, eu acho que ali naquela aula não cabe. Muitas vezes eu utilizo a tecnologia que vai facilitar a minha vida, vou chegar onde eu quero de uma forma mais rápida, que fixe mais, que os alunos se divirtam também. A gente consegue, em vários momentos, unir essa questão da atração da tecnologia com o conteúdo curricular. O verbo está na origem. Ele gosta muito de trabalhar com tecnologia na sala, igual ele fez hoje. E isso eu acho que ajuda muito. Toda tecnologia você tem várias outras opções, além de simples caneta e quadro. Acho que estimula mais as pessoas, que não prestam muita atenção na aula. Igual na cidade, não tá mais afim de chegar em casa e fazer conta, dever de casa, que ir direto pro computador. Aí o Guilherme faz o dever de casa sendo no computador. Aí a gente fica com mais vontade de fazer. Mas logo no primeiro ano eu já consegui fazer um projeto um pouco menor, que é quando eu ensinei um pouco de animação, coisas que os alunos se interessam, mas foi basicamente uma oficina, né? Mas aí no ano seguinte eu já comecei a pensar na questão dos jogos, que é de grande atração. O aluno, quando ele joga, ele tem uma concentração muito boa, ele tem persistência, ele morre várias vezes naquela fase, retoma. Então, se você pensar bem, é tudo que a gente quer para o aluno em sala de aula, né? Uma pessoa concentrada, perseverante, que quer desafios cada vez mais complexos, e é isso que o jogo oferece. No espaço, né? E tem que atingir. No primeiro ano do projeto, eu tinha que fazer uma pesquisa para saber o quão interessante é o jogo para o aluno, para eu entender como é que isso funciona,
né? Qual é o potencial pedagógico do jogo na escola. Então, eu fiz uma pesquisa com os alunos, tirei alguns índices que foram válidos para o planejamento do projeto. Comecei a pensar também outras estratégias, pensei em jogos educativos, mas ou são pagos ou não são tão adequados. Pensei em usar jogos comerciais, jogos que têm um tema por trás, a Segunda Guerra Mundial. Então, só que são jogos difíceis você fazer uma correlação com vários conteúdos, né? Então, a melhor proposta que eu pensei foi colocar os alunos para criarem os seus próprios jogos, né? Eu acho que esse foi o diferencial do projeto. Essa introdução aí coloca um pouquinho a gente, né, no túnel do tempo, voltando para Pedro do Rio. E o que eu queria colocar aqui, né, já de início, rememorando um pouco, em 2007, né, lá no Colégio de Aplicação, a gente utilizou o SketchUp para criar uma maquete tridimensional da escola. Depois que a gente conseguiu fazer isso, os alunos chegaram para mim e falaram assim: professor, vamos fazer um jogo em que a gente fica se escondendo nas salas e os assistentes de aluno vão procurar a gente vai tentar matar a aula, e aí os professores têm que pegar a gente. Bora fazer isso. Naquela época eu falei assim, cara, legal, mas eu não sei, ter a menor noção de como fazer isso, né? E aí isso ficou na minha cabeça de tentar pesquisar como fazer, desenvolver jogos digitais. O tempo foi passando, a gente foi estudando outras coisas. Chegou em 2009, no final de 2009, eu apliquei para o doutorado e falei assim, eu quero aprender a desenvolver jogos, porque eu acho que os alunos vão querer fazer isso, né? E eu apliquei isso para o Núcleo de Tecnologias Educacionais para a Saúde, o NUTES, né, da UFRJ, e acabei sendo acolhido pelo Laboratório de Tecnologias Cognitivas, né, sob a coordenação da professora Miriam Struchiner, né, que me orientou. E logo no início, quando a gente apresentou o projeto, algumas pessoas diziam assim, olha, essa história de criar jogos com os alunos, isso vai funcionar, mas vai funcionar lá no Colégio de Aplicação da UFRJ, que é Colégio Federal. Você não vai conseguir fazer isso no Colégio do Estado, tá? Então, eu ouvi isso, não foi uma, foram várias vezes. E eu falei assim, não, tudo bem, se vocês acham isso, mas mesmo assim eu acho que vale a pena fazer isso. Logo assim que eu comecei a fazer a revisão bibliográfica, né, eu acabei pesquisando e encontrando um trabalho que, para minha sorte, era um trabalho realizado num colégio estadual no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. Eu sou da região serrana, sou de Teresópolis, isso é em Petrópolis, né, essa atividade sendo realizada em Petrópolis. Eu falei assim, nossa, muita sorte mesmo. E aí eu acabei entrando no Facebook, na época eu não tinha Facebook, entrei no Facebook para pesquisar e achar o professor Guilherme, e a partir daí eu mantive o contato com ele e tive a oportunidade de conhecer, ao longo de um ano inteiro, a proposta desse trabalho do professor Guilherme, que foi uma experiência muito positiva. E, não encerrando a história, mas depois de passado esse período, a gente acabou trabalhando junto em algumas produções para a TV Escola. Eu fui consultor da TV Escola e fui convidado para ser o responsável do conteúdo matemático dessa série, né, Sua Escola, a Nossa Escola Matemática, e a gente tinha que escolher 4 experiências didáticas inovadoras. E eu tive a oportunidade de indicar o trabalho do professor Guilherme, e aí eu vejo, né, os alunos que estão aparecendo ali são os alunos que eu observei no meu trabalho de campo. Então, foi uma grata satisfação, né, poder devolver o professor Guilherme para a escola, né, no formato de um documentário, o que eu pude observar lá, que foi um trabalho belíssimo. Então, professor Guilherme, com essa introdução, contando um pouquinho a história, né, do nosso contato, de como começou isso, e como, inicialmente, né, surgiu essa ideia de desenvolvimento de jogos, passo a palavra para você e vamos que vamos. Passo a palavra, ficou bem formal isso aí. Fernando, eu acho que, bom, primeiro vou reforçar aqui, agradecer o seu convite, e desejar uma boa tarde a todo mundo que está vendo a gente. E eu acho que antes de começar a falar dos projetos em si, que eu acho que
essa introdução já fala bastante, né, do que foi feito lá na Escola do Pedro do Rio. Eu acho interessante contar um pouco o meu background, o que me tocou na minha infância e o que isso afetou toda a minha trajetória até onde eu estou hoje em dia, né? A gente vai conversar sobre isso mais tarde. Então eu preparei aqui, não é bem uma apresentação, mas é só algumas fotos para me guiar, mas eu vou contar aqui numa apresentação um pouco mais sobre essa minha história aí com arte 3D, informática, essa coisa toda, tá bom? Vou pôr aqui a minha apresentaçãozinha. Maravilha, Guilherme. Já vou colocar aqui para você. Já está na tela. Já está na telinha? Já está na tela. Beleza. Então, basicamente, né, o que falava comigo, né, o que me tocava? A primeira coisa é arte. A arte sempre esteve presente na minha vida, eu adorava desenhar desde criança, desenhava heróis, caminhões, coisas desse tipo num jardim de infância, e continuo a ter essa paixão pela arte até hoje, né? É claro que agora não são só desenhos, né? A gente já entra numa tecnologia mais desenvolvida. Eu estou, assim, meio que apaixonado pela impressão 3D. Eu lembro que a gente já conversou muito sobre impressão 3D no passado, né? Com o nosso amigo Felipe. Mas eu comprei uma impressora 3D e eu imprimo coisas e pinto. Eu trouxe até aqui para mostrar. Não sei se na câmera vai dar para ver direito. Algumas brincadeiras que eu faço. Isso aqui, por exemplo, não sei se dá para ver bem. Dá para ver, nossa, é chique demais. Isso aqui é um martelinho que, na verdade, é para segurar minha canetinha do tablet. Então, eu ponho aqui, é o martelo da Harley Quinn, né? Acho que em português é Arlequina, não sei, tem um nome diferente em português. Trouxe aqui também outra surpresa infernal. Essa é um pouco maior. Eu fiz um mago aí para um contest. E o legal é que você imprime, né? E depois você pinta. Então, toda a questão artística, né? E só uma última aqui, só para não me alongar muito. Essa aqui é a maior que eu tenho. Não sei se dá para ver na tela. É uma estátua. Depois eu vou explicar a história dessa estátua aqui. Ela vai fazer parte aí da minha trajetória também. Então, a arte, para mim, sempre foi importante. Outra coisa que também era importante para mim era o 3D. Né? 3D a gente pode entender como muita coisa, né? Mas eu não sei se você já brincou com isso, né? Na minha infância, eu comprava essas coisas na loja americana, eram aviãozinhos que vinham planificados, eles vinham em papel mesmo, né? Um papel um pouco especial, uma gramatura um pouco mais densa, mas você recortava, dobrava as orelhinhas, colava, no final virava um objeto tridimensional. Então eu gostei tanto disso, né? Porque era barato, eu tinha acesso, e que eu comecei a criar os meus próprios. Isso aqui não foi eu que fiz, tá? Uma imagem que eu peguei da internet, mas é só para exemplificar, era mais ou menos isso. Eu pegava uma régua, pegava o meu compasso. O interessante é que eu usava bastante conteúdos que eu aprendia na escola. Isso eu estava no ensino fundamental, no final do ensino fundamental ainda. Então, por exemplo, eu tinha uma superfície curva e eu tinha que planificar isso, então eu tinha que pegar aquele pedaço da circunferência, descobrir onde que estava o centro para ter o raio, que parcela aquilo era parte de uma circunferência completa para calcular e ter ela planificada. Então, eu tinha toda essa questão já de usar matemática sem perceber, né, para fazer meus brinquedos. Né? Então, o 3D também é outro ponto forte e que sempre me afetou muito, vamos dizer assim, positivamente. Né? E a terceira coisa é a informática. Informática, eu acompanhei, fui muito precoce em informática, acompanhei toda a chegada da informática no Brasil. Eu lembro que eu consegui convencer os meus pais e a minha tia a fazer uma vaquinha para comprar um computador, coisa que era raro na época, né, ter um computador em casa.
por exemplo, eu ganhei esse computador e eu não tinha nenhum amigo para compartilhar conhecimentos, porque era uma coisa meio rara, né? Você ter um computador em casa, mas eu tinha um computador e ele vinha com manuais, assim, não é como hoje em dia, né? Que já tem tudo muito pronto, né? Vinha lá um manual de linguagem e até para você carregar um joguinho ou carregar um aplicativo, você tinha que digitar comandos lá, com parâmetros, como é que você quer que carregue aquele jogo. Então, era bem mais complicado que hoje em dia, né? Mas isso me permitiu aprender um pouco de linguagem de programação, e aí eu comecei a fazer meus primeiros joguinhos com esses computadores. Então, foi aí que começou essa história de criar jogos, né? Eu fiz um jogo da Forca, como um primeiro jogo, posso dizer que foi o primeiro joguinho que eu fiz. Depois eu fiz também imitando aquele brinquedo Gênios da Estrela, não sei se quem viveu aí nos anos 80 deve lembrar, que ele fazia uma combinação de cores, de luzes que acendia, você tinha que repetir a combinação. Então eu também criei. Então essa questão da informática sempre foi bastante importante para mim. Então, basicamente foi isso. A arte, 3D, informática fizeram parte da minha infância, da minha pré-adolescência, da minha adolescência, e faz parte da minha vida até hoje, né? Bom, outra coisa, como eu gostava muito de informática, eu decidi estudar informática. Então, eu fiz um curso técnico, era um curso ensino médio técnico, né? Foi numa escola bem conhecida, muito boa, que era a ETPC, Escola Técnica Pandiá Calógeras. É uma escola que fica em Volta Redonda. Não sei como é que está hoje, mas ela era mantida pela Companhia Siderúrgica Nacional e pelo Senai. Então você tinha que fazer um concurso para poder entrar e tal. Eu não sei se a gente está com tempo, mas eu queria até contar uma historinha. Eu fiz 3 vezes o primeiro ano do ensino médio, Fernando. Pode contar, né? Eu fiz 3 vezes o primeiro ano, sem repetir, tá? É bom ressaltar isso. Porque eu fui para o Rio de Janeiro, questão de emprego do meu pai e tal, e fiz o primeiro ano num curso técnico lá de informática e eletrônica. Até uma coisa meio louca, né? Um curso assim. Só que aí não deu certo o emprego do meu pai e tal, voltamos para Volta Redonda, que é onde eu queria estudar, na ITPC. Só que lá, como você tinha que fazer um concurso para entrar, eu não podia entrar já no segundo ano. Então eu tive que fazer o concurso para começar no primeiro ano de novo, só que agora na ITPC. E lá funciona da seguinte forma: você faz um primeiro ano básico e eles constroem um ranking, e de acordo com a posição do ranking, os alunos vão escolhendo os cursos no segundo para passar para o segundo ano. E o que aconteceu foi que eu fiz o primeiro ano todo e no final a minha posição no ranking não era boa. Então acabaram as vagas do curso de informática e eu só consegui pegar, acho que eu peguei mecânica, era o curso que dava para eu pegar. Mas eu estava tão determinado que eu queria fazer informática que eu fiz o concurso de novo. Meu pai ficou doido nessa época. E eu fiz de novo o primeiro ano pela 3ª vez. Aí sim eu consegui uma posição boa no ranking e fiz o curso de informática. Então, só para ver que realmente assim, informática era uma coisa importante para mim, né? E eu lembro que o primeiro projeto que eu fiz na escola, estudando informática, eu queria fazer um cubo girar 360 graus na tela, sem usar nenhum software pronto, era plotar os 8 pontos lá e fazer ele girar. Então, foi bem interessante esse primeiro projetinho, porque eu tive que estudar todas aquelas transformações, né? Você está girando um cubo, então você tem que projetar esses pontos na tela do computador, que é um plano cartesiano. Então, essa questão da projeção, das transformações, eu pedi ajuda para professor de matemática e tal, e consegui fazer o cubo girar, e, quer dizer, o 3D novamente presente aí. Então, esses 3 pilares, eles sempre fizeram parte da minha vida. E foi lá na escola técnica que eu tive contato com os primeiros softwares de modelagem 3D. Esse é o 3D Studio Release 2, na verdade é o avô do 3ds Max.
é bem antigo, mas eu me apaixonei por isso e sempre ficava brincando nesse software, fazendo meus testes, minhas brincadeiras, tudo no tempo livre. Acabou que virou profissão freelance, enquanto eu era professor mais tarde, eu também fazia alguns trabalhos de 3D. Então, o 3D, assim, seguiu minha vida afora aí. Então, isso tudo foi só para fazer um link aí com todo o meu background, para entender como é que foi essa questão dos projetos aí que você comentou. E aí eu virei professor. Eu vou explicar também rapidamente como é que eu virei professor. Na verdade, o meu sonho era estudar computação gráfica na Unicamp, quando eu estava no ensino médio. Só que eu não tinha a menor condições de fazer uma universidade de São Paulo, era um vestibular muito concorrido, e aí eu achei um curso de licenciatura em matemática na minha cidade. Eu falei, vou estudar isso aí, essa matemática de alguma forma vai me ajudar no futuro, quando eu for fazer uma especialização em computação gráfica. Então, a minha ideia inicial, o meu plano inicial era esse, era estudar, acabar o meu curso de informática e estudar, fazer alguma especialização mais tarde, enfim, fazer licenciatura em matemática e após fazer algum tipo de especialização em computação gráfica. Então, foi aí que eu caí no curso de licenciatura, né? Só que o que aconteceu, eu terminei o curso de licenciatura e já estava trabalhando no mercado de TI. Só que era um trabalho, assim, eu fui parar em Angra dos Reis, eu trabalhava na Fundação Eletronuclear, na rede dos hospitais, e para mim era um trabalho muito chato. Era gerenciar rede, essas coisas. Só que do lado tinha uma escola, eu falei, caramba, eu tenho licenciatura, eu vou dar umas aulas nessa escola aí, né, quem sabe não dá certo. E aí eu peguei um contrato pelo Estado do Rio de Janeiro, né, e comecei a gostar do negócio. Então, eu trabalhei na Secretaria de Educação e também comecei a dar aula no Colégio Naval. E aí, com esses 2 empregos, eu falei, vou largar esse negócio de TI, foi isso que aconteceu, comecei a só dar aula, e finalmente decidi a investir como professor da Secretaria de Educação do Estado do Rio. E aí eu fiz 2 concursos, 2 matrículas, larguei o Colégio Naval e comecei a trabalhar finalmente em tempo integral como professor. E aí, finalmente, o que aconteceu foi que a Secretaria de Educação, se quiser me interromper, Fernando, fique à vontade. Não, eu só ia falar que, e assim, a educação pública ganhou um professor expert em tecnologia. O que foi interessante foi justamente isso. Eles criaram um cargo chamado orientador tecnológico, que exigia que qualquer pessoa que fizesse parte da rede da Secretaria de Educação, que tivesse algum conhecimento tecnológico, poderia trabalhar como orientador tecnológico. Então eu falei, isso cabe, né, para mim. E foi aí que eu entrei nessa história de orientador tecnológico. Só que não estava muito bem definido o papel do orientador tecnológico. A ideia era assim, você tem que ajudar professores e alunos a usarem o laboratório de informática, você tem que dar manutenção no laboratório, você tem que passar antivírus, limpar os discos rígidos, você tem que agendar o laboratório. Então era um trabalho. O que aconteceu? Eu tinha uma matrícula para isso, tá? Era uma matrícula, eu continuava dando aula de matemática, e uma matrícula eu era orientador tecnológico. Só que eu tinha um tempo ocioso horroroso como orientador tecnológico. Eu ficava no laboratório horas e horas sem fazer nada. Imagina, uma matrícula inteira, não eram muitos professores que usavam. Eu até fiz algumas campanhas para incentivar os professores a usarem mais, mas não adiantava. Era um tempo ocioso que me incomodava muito. E foi aí que eu comecei a ter ideias de desenvolver algum projeto. Falei, tem que pôr esses computadores aqui para serem usados. E uma coisa que eu percebi também é que ia muito aluno no laboratório, quando tinha aula livre, querendo jogar, né, na sala de informática. E aí eu deixava eles jogarem, ia lá, só via se eram... Falei, tem que ser online, não pode instalar nada.
eu só verificava se o site era de confiança e deixava ele jogando lá. E eu vi que, assim, era só gente querendo jogar que aparecia no laboratório de informática. Eu falei, caramba, eu comecei a fazer uma pesquisa rápida, né, como é que isso poderia ser usado, e aí foi aí que eu pensei, o assunto é esse, tem que ser games. Não sei como é que vai ser esse projeto, né, a ideia é porque era games, mas eu não tinha ideia de como aplicar esses games. Então, seu interesse aí pelos jogos partiu da demanda da escola, da sua observação da demanda da escola. Se os professores não te procuravam para uso de tecnologia, os alunos te mostraram um caminho. Foi, na verdade, os alunos são os culpados dessa coisa toda, né? Porque eu já estava incomodado com esse ócio. E eles ali, assim, queremos nos divertir com games, né? Eu falei, eu tenho que transformar isso em alguma coisa mais positiva, né? Não só simplesmente jogar. E foi que eu comecei a pensar em estratégias. Isso aqui, no documentário que você mostrou agora há pouco, já fala, então vou passar rapidamente. Mas jogos comerciais não dava certo, porque era difícil fazer ligações com conteúdos curriculares. Jogos educativos, alunos, na época, não tinham jogos muito interessantes, os alunos achavam chato, e com razão. Eu pensei eu mesmo desenvolver, mas também não teria muita graça. Eu acho que o mais interessante, a questão da autoria, para mim, sempre foi importante, dar voz aos alunos, né? E foi aí que eu tive o item 4, essa ideia que foi bem ambiciosa na época. Eu não tinha a menor ideia se isso funcionaria ou não. Eu não tinha nenhuma referência para ver como é que isso poderia ser desenvolvido, que é deixar com que os alunos desenvolvessem seus próprios jogos. Isso, para mim, assim, foi o elemento principal do projeto. E aí eu trabalharia muita coisa, mercado de trabalho, essas coisas, e aí decidimos criar uma empresinha, vamos dizer assim, para produzir conteúdos educacionais que fossem gamificados. Tinha que ter alguma coisa de jogos, tinha que ter desafio, fase, vidas, energia, alguma coisa assim para continuar dentro dessa energia dos videogames, né? Então foi aí que a gente surgiu com essa ideia aí da Fractal Multimídia, né? Tem até uma história interessante, eu estava dando uma aula de matemática sobre fractais, e quando eu propus aí a criar essa empresa, eu falei, agora a gente precisa dar um nome, né? E vários alunos colocaram, põe fractal no meio aí, porque eles gostaram tanto do assunto fractal, né? E até falei, tá, mas vamos criar então uma lógica, né? Por que fractal? Por que vocês gostaram tanto disso, né? O que isso poderia ter a ver? Aí é toda aquela coisa da autossimilaridade, dos fractais, a ideia de reproduzir o projeto infinitamente. Eles tiveram várias ideias interessantes, aí a gente criou essa ideia de pôr a logomarca nossa, um fractal. Então, Guilherme, fala. Te interromper só um pouquinho, né? Acho que é importante deixar claro aqui para todo mundo que está acompanhando a gente que o Fractal Multimídia foi empresa fictícia, né? Mas que, na verdade, fictícia no sentido não tinha CNPJ, mas ela existiu na realidade, né? Conta para a gente esse detalhe para ficar claro. Na verdade, a gente não ganhava nada com isso, obviamente, em termos de dinheiro, né? Mas era uma empresinha mesmo dentro da escola. Eu acho que eu tenho um slide aqui, eu vou passar rapidamente para ele. E era isso aqui, era a nossa linha de produção, era mais ou menos isso. A gente tinha lá uma discussão sobre o que seria esse joguinho, esse objeto de aprendizagem, em quanto tempo ia ser desenvolvido, como seriam as equipes, eu tinha que separar quem vai fazer arte, quem vai fazer programação, quem vai pôr o áudio no jogo. Então eu separava essas equipes, fazia reuniões individuais com essas equipes, individuais em termos de equipe, e começava a produzir. Eu, claro, ajudava bastante, por conta, no início do projeto principalmente, mas acabou que no andar da carruagem, né, alguns alunos começaram a ficar muito, muito bons na programação, e era interessante que às vezes eu chegava com uma solução para um problema e o aluno encontrava
uma solução diferente, mas que chegava no mesmo resultado, né? Então eu achava isso muito legal também. A programação permite isso, né? Você pode fazer a mesma coisa de N formas diferentes. E no final... Oi. Desculpa, aproveitar esse gancho, né, que você trouxe. Você tinha uma experiência de tecnologia, né? Só que, mesmo com essa experiência, em alguns momentos os alunos apresentavam soluções que você não tinha pensado ou com um caminho diferente. Às vezes, eu me lembro de você ter falado que, como eles tinham mais tempo para mexer nos programas, eles aprendiam algumas coisas que te ajudavam, né? Sim, não, certamente. Inclusive, depois, eu não sei se ainda existe esse software, chamava Kodu, da Microsoft. Esse software a gente aprendeu realmente juntos, assim. Eu falei, isso é um software novo aí, é de graça, é para fazer jogos também. E, assim, os alunos me deram uma surra, porque eu estava aprendendo, assim, interessante, só que quando eu chegava, o cara já estava com o jogo pronto. Eu falei, caramba, me ensina aí, o que você arrumou aí? Como é que você fez isso? Então, a questão da motivação dos games, né? E você dando uma base, dando uma orientação, a coisa se desenvolve muito facilmente entre os jovens. Porque essas linguagens, né, como o Scratch, como o Kodu, por exemplo, elas foram feitas para isso, né, para ser uma linguagem visual, bem intuitiva, fácil de usar, e essa moçada consegue produzir coisas incríveis com isso. Foi até, o slide anterior foi até sobre isso. Eu tinha pensado primeiro fazer em C#, com XNA para facilitar um pouco e tal, mas era muito complicado, nem eu conhecia isso aqui direito, eu teria que estudar, porque as linguagens que eu aprendi não existiam mais, né? Eu aprendi Fortran, COBOL, Clipper, Turbo C, coisas que lá da década de 80, né? E a linguagem atual eu estava por fora, então eu falei, caramba, vou ter que aprender uma linguagem, depois ensinar os alunos, e foi aí que eu descobri o Scratch, que, fazendo uma comparação aqui entre os dois, você vê que tem as mesmas estruturas, só que de uma forma de encaixe de blocos, que é muito mais simples, e você vê o resultado na telinha à direita em tempo real, então é extremamente mais simples de trabalhar. E é como você falou, eles às vezes me apresentavam problemas e soluções assim, antes mesmo de eu imaginá-las. Então foi bem rico, né, essa interação com os alunos. Naquela época, o Scratch era bem pouco utilizado. Hoje tem muita gente aqui no Brasil utilizando, na verdade no mundo inteiro, né, utilizando o Scratch. É bacana, assim, retomar isso, porque, como eu falei lá no início, algumas falas eram no sentido de que não era possível produzir jogos em escolas públicas, principalmente escolas estaduais. E o que você fez não foi somente em escola pública, em escola estadual. Foi utilizando computadores que tinham limitações físicas, que compartilhavam teclado. Eram, né, um gabinete para duas telas, dois teclados. Foi o primeiro kit de laboratório de informática da Secretaria de Educação. Então, era uma solução mais barata possível na época. Então, era isso aí, tinha terminais burro, que a gente diz, né? Terminal burro quer dizer que ele não processa nada, ele vai na torre que está compartilhada com outros terminais e é processado lá dentro e volta a saída para a tela do terminal. Então, era uma tecnologia bem limitada, mas que funcionou, né? E tanto é que a gente teve uma produção aí bem legal, muita coisa eu nem mexi, foi aluno que criou de A a Z, e isso são só alguns exemplos, né? A gente fez mais coisas. Eu ajudei muito também em questão, às vezes, de arte. Por exemplo, tem essa casinha aqui dos jogos dos erros, que eu modelei isso aqui em 3D, mas quem planejou o que teria que ter na cena, né, foram os alunos. Então, eu sempre tentava participar, mas sem alterar muito a ideia, né, o que foi desenvolvida pelo grupo inteiro, né. Então, esse foi o resultado, né, o que foi interessante, Fernando, que a gente colocou esse projeto
para concorrer a prêmios, né, nacionais e internacionais, por própria iniciativa dos alunos, que queriam compartilhar isso, compartilhar em redes sociais e queria visibilidade para o que eles estavam fazendo, né? E eu me inscrevi e a gente ganhou um monte de prêmios e isso ajudou muito no outro projeto, porque a gente praticamente equipou a escola. A gente ganhou muito prêmio. Então, a gente ganhou laptops, a gente ganhou lousa digital, projetores, multimídia, impressoras multifuncionais. Então, com esse conjunto de aquisições que a gente teve, né, com esses prêmios, permitiu a gente passar para um outro projeto, né, que foi o projeto 3D. Que é o seguinte, graças a esses prêmios, né, o meu trabalho de doutorado pôde ser feito com sucesso. Por quê? A primeira vez que você fez a atividade de criação de jogos com os estudantes foi nesses terminais que você citou, que tinham certas limitações, né? E aí você foi para esse outro projeto que você vai falar agora. Só que graças a uma premiação, né, a escola recebeu 30 laptops zerados, justamente pelo projeto de desenvolvimento de jogos. E aí você falou assim, nossa, a gente ganhou isso, eu tenho que desenvolver jogo de novo. E aí você fez novamente, implementou mais um ano, esse projeto foi justamente o ano que eu pude observar. É aquele que aparece no documentário, que os alunos estão utilizando os laptops na mesa, né? Acho que esse prêmio foi bom para a gente também. Ah, que bom. Na verdade, depois dos laptops, foi tipo a fase 2 do projeto de jogos, né? Porque aqueles laptops, eu não sei se você lembra, Fernando, mas você virava a tela, ele virava um tablet, já vinha com uma canetinha, então os alunos conseguiam fazer desenhos diretamente na tela, coisa que a gente nem pensava na fase 1 do projeto, né? Então, foi muito mais simples, né, desenvolver os jogos, e fora também a capacidade dos laptops, né, eram excelentes laptops. Foi prêmio da HP, né? Foi em 2011? Não lembro, Fernando, mas... eu acho que os computadores chegaram em 2011, salvo engano, 2010 ou 2011. Mas é interessante que eu vendo aquela cena do documentário, eu estava trabalhando com os alunos no HP, que veio do prêmio da HP, mas a lousa digital foi da Telefônica e o projetor foi de outro prêmio. Então a gente meio que criou os projetos, implementou e melhorou os projetos por conta dessas coisas todas, né? E a gente... foi 2011, ele está confirmando aqui. Maravilha, Hélio. Obrigado, você é 10. Guilherme, só para um pouquinho para compartilhar, porque tem alguns comentários aqui que eu acho que vale a pena. Vamos parar nessa tela aqui para... Não, você consegue ver? Porque eu queria projetar aqui. Tá, eu tiro então da apresentação? Eu tirei, coloquei aqui só você, né? Aqui a gente tem um comentário aqui, Joelson, né, que adora Scratch para dar aula, os alunos também gostam, né? Muito bacana. Aqui a Raquel, né, disse que você utilizou o tempo a seu favor, observou e mudou a realidade. Tem que ter tempo ocioso, né? Não pode, né? Os nossos parceiros da Questão Pensada, né, o Leandro, o Rafael, né, colocaram aí, parabéns pelas propostas. Então, tem uma galera que você acha que não tinha visto ainda, né, o Oscar Sattler, mandando os parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, um abraço. Porque aí agora a gente vai para uma outra fase. A gente está chegando, porque a gente fez a chamada da live com uma certa curiosidade. Eu acho que o povo está meio curioso com alguma coisa que a gente anunciou ali, né? Porque tinha relação entre uma escola pública e... Vamos ver o que vai dar aí, né? Vou voltar para a apresentação? Beleza, eu vou pôr aqui. Pode botar para a sua tela, eu vou... Beleza. Bom, então, Fernanda, eu vou começar a contar essa história porque a maneira com que ela surgiu foi bem interessante.
Isso foi em 2009, foi quando saiu o filme do Avatar, né? Não sei se você lembra bem, mas foi um boom, assim, saiu em toda a mídia, porque é como se fosse um reboot do 3D no cinema. Que a gente tinha os antigos cinemas 3D, que usava aqueles óculos coloridinhos, né? Antigamente, que ficou para trás e que a qualidade visual não era muito boa, porque ele usava filtro de cor e você perde muito da imagem usando esse tipo de óculos. E voltou com tudo com o Avatar, mas usando um outro sistema, que é de polarização de luz e tal. E foi, assim, o assunto do momento. E aí, no intervalo, eu conversando com os alunos sobre filmes, né, eu sempre gostava de falar sobre essa cultura pop, de cultura de filmes, de games, de história em quadrinhos, né? Sempre gostei disso e os jovens gostam muito desse assunto. E eu comecei a falar do Avatar, que eu tinha visto o filme, né? E eles também tinham visto o filme e tal. Eu falei, impressionante aquele 3D e tal. E os alunos começaram a comparar com Transformers, Homem-Aranha. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. O 3D que eu estou falando não é você pegar uma criatura digital modelada e incorporar na cena do filme. Não é esse 3D, é outro 3D. É a sensação, a ilusão de que você está vendo uma coisa 3D que, na verdade, é bidimensional, porque é uma tela, né, de projeção. E eles não entenderam muito bem isso. E aí que eu percebi, nenhum dos alunos tinha visto um filme num cinema 3D de verdade. E não tinha cinema 3D na cidade, né, em Petrópolis, na época. Então eu falei, caramba, é por isso que eles não estão entendendo, eles não tiveram essa experiência, né? E eu comecei a tentar explicar, só que não é algo muito simples sem você experimentar, né? Como é que você explica uma sensação sem você experimentar, né? Então eu falei, caramba, eu vou fazer um projeto sobre isso. Falei, eu tenho que explicar para os alunos. E uma coisa que eu percebi de cara, quando eu comecei a tentar explicar para eles, é a quantidade de assuntos que poderiam estar conectados com disciplinas da escola. Né? Para você falar de 3D, de estereoscopia, né, você tem que entender o comportamento da luz, você tem que ter toda a matemática, a geometria, para como funciona o olho humano, né, biologia, né, por que a gente tem os dois olhos projetados para frente, por que isso é importante para o ser humano de ter os dois olhos, né, a questão da profundidade, o que é uma estereoscopia, como funcionam os anáglifos. Então, eu falei, caramba, isso aqui tem um caldeirão de coisas que podem ser discutidas e que está dentro daquela vibe de motivação que o aluno tem pelo assunto, né? A gente está falando de 3D, de filmes, então eu falei, isso aqui é ideal para um projeto. Né? Então eu comecei a desenvolver um projeto, a gente começou com algumas aulas envolvendo professores de biologia, de física, de matemática, justamente para dar os fundamentos para os alunos entenderem como funciona um cinema 3D. Então a gente começou com isso. Uma coisa que eu pedi e consegui, a direção da escola me apoiou muito, foi uma visita a um cinema 3D, né, que eu falei, como é que eu vou fazer um projeto de 3D sem os alunos experimentarem um cinema 3D de verdade, né? Então a gente levou eles em Duque de Caxias, que era a cidade mais próxima que tinha cinema 3D, para eles experimentarem, e foi interessante porque eles já tinham tido algumas aulas, né, sobre o assunto, e eu consegui fazer com que eles visitassem a sala de projeção. E eles começaram a conversar com o rapaz que projetava o filme, e foi bem interessante essa interação, né, dos alunos, que não era simplesmente alguém visitando que não entende nada sobre o assunto, né, eles já tinham os fundamentos ali. Então, as discussões de estereoscopia e tudo isso foi bem legal. Pena que eu não filmei esse momento, né, na sala de projeção, mas foi bem interessante. Outro desdobramento importante, a gente fez uma visita no Laboratório Nacional de Computação Científica. Lá tinha uma caverna digital, acho que esse é o nome,
que na verdade também é como se fosse um cinema 3D, só que em vez de ser só uma tela na tua frente, você é rodeado, né, de telas. Então você tem uma imersão muito maior na questão do 3D. Então os alunos experimentaram isso. E também conversou com os pesquisadores que trabalham lá, então foi muito legal. Também teve essa interação de não simplesmente visitantes, mas pessoas que estudaram um pouco sobre estereoscopia, e o diálogo dele com os pesquisadores foi bem interessante também. E outro desdobramento, eles começaram a aprender a tirar fotos e a produzirem seus próprios anáglifos, usando a questão do filtro por cor e tal. Então, teve oficinas sobre isso, né? Que mais que temos aí de desdobramento? Esse foi bem legal também. A gente criou um cinema 3D na escola. Quer dizer, e não eram usando a questão de filtro de cor, não, de polarização de luz mesmo. Porque como a escola tinha ganhado prêmio, a gente tinha projetores, a gente falou, pô, se tem 2 projetores, é só polarizar a saída, usa um óculos que polariza a entrada para os olhos, e aí você tem um cinema 3D de baixo custo, né? Eu acho bacana, Guilherme, desculpa te interromper, porque você fala assim, não, é só a gente polarizar. Não, a gente saiu pesquisando, né? Como é que polariza? O que é isso? Né? É sensacional esse trabalho, e a gente teve a felicidade de levar você para apresentar essa atividade lá no Colégio de Aplicação da UFRJ, né? Na Semana de Arte, Ciência e Cultura. E até a foto que chama para essa live, aparece a imagem dos estudantes do Colégio de Aplicação vendo a projeção que você tinha apresentado. Só fazendo esse intervalo, porque, de fato, o Guilherme faz tudo parecer muito fácil, né? Porque é uma pessoa que estuda muito e é encantador o trabalho, né? Esse trabalho em 3D, as imagens de pontos turísticos da cidade de Petrópolis, que é uma cidade, né, histórica para o nosso país, e o trabalho que foi feito foi incrível. Desculpa te interromper, mas acho que é importante marcar essa informação. Mas, assim, Fernando, parece que é complexo, mas quando você entende os fundamentos desse troço, é realmente simples. Se você pensar, assim, explicando rapidamente, estereoscopia, assim, a sensação de profundidade que a gente tem é por conta dos 2 olhos, porque a gente recebe 2 imagens ligeiramente diferentes, um para cada olho, né? Porque os olhos têm uma distância, então cada olho recebe uma imagem um pouco diferente, né? Como aqui o olho esquerdo, aqui o olho direito, então essa distância te traz 2 imagens, é isso que dá essa sobreposição de visão, é que te dá a profundidade. O que a gente faz com esse sistema polarizado é muito simples, você polariza a luz em um sentido em um projetor, em outro sentido no outro projetor. Essa aqui tá mandando uma imagem, essa aqui tá mandando a outra imagem, uma para cada olho. Quando bate e volta, os óculos têm também o filtro polarizador. Então, se ela vem nessa direção, só luzes que vêm nessa direção vai entrar nesse olho. Se ela vem nessa direção e o filtro nesse olho está para essa direção, só a luz que vem, né? Então você consegue receber 2 imagens diferentes, uma em cada olho. Todo o conceito de estereoscopia cai nisso, tanto no filtro de cor como nisso. E nesse caso do cinema 3D, a gente já tinha os projetores, que na época era muito caro, né? Os filtrinhos eram muito baratos. Era coisa aí de, acho que $2 cada filtro. E os óculos, tinha óculos de polarização também, mas de papelão, que também era muito barato. Então comprei isso tudo por internet, porque não achava fácil, e a gente montou o cineminha 3D lá, e foi uma pena que não deu para levar isso lá pro colégio de aplicação. A gente levou a versão só por cores, né? Mas essa seria mais interessante. Mas só para terminar, então, esse slide, Fernando, os alunos criaram esse site, né? Que é a gente foi ao centro de Petrópolis, tiraram as fotos, criaram as imagens anáglifas, né, de anaglifos, não sei como é que diz isso em português, mas e a ideia foi deles,
de colocar um pouco da história de Petrópolis e todas as imagens tinham que ser em 3D. Então, a pessoa tinha que ter um óculos lá para conseguir ter a ilusão da profundidade de cada fotinha. Podemos passar para... E agora, né? E agora? Depois disso, né? Depois de tudo aí, né? Então, depois disso, eu decidi migrar, sair do Brasil, por várias razões. Calma aí, desculpa. Quer falar mais sobre... Não, porque eu acho que teve um ponto aí, né, para fechar esse projeto, que você fez algo que, a meu ver, foi bastante inovador e com as limitações de recursos da época, né, que você conseguiu convidar uma pessoa para apresentar um trabalho. Verdade. Esse detalhe é um ponto importante, né? Porque, na verdade, é uma relação surpreendente. Ele vai fazer o primeiro link, né? Isso foi no início do projeto, né? Foi o João Roberto. Ele é um brasileiro. Isso na época que o Avatar estava lá bombando, né? Ele é um brasileiro que participou da produção do filme Avatar. Eu consegui descobrir, consegui o contato dele e conversei com ele. Eu falei, caramba, você participou do filme Avatar, a parte toda de efeitos especiais, aquela floresta quando você estava voando naqueles dragões, lá tipo de dragão alado, né? E embaixo tinha uma floresta. Ele fez tudo aquilo ali e fez na questão da estereoscopia, né? Então, ele participou de outros filmes, né, como 300 de Esparta, ele fez um monte de filme conhecido, né, mas o Avatar é o que estava bombando na época, e ele topou bater um papo com os alunos. E foi bem interessante, porque os alunos já tinham alguma ideia, né, sobre o 3D, uma noção, e a gente fez tipo uma live, né, vamos dizer assim. Ele de um lado, infelizmente não tinha vídeo, era só áudio, e os alunos do outro. Então ele contou um pouco da história dele, como é que foi fazer o filme, todos os aspectos artísticos, e depois abriu para perguntas, e foi bem interessante, porque os alunos perguntaram de tudo, né, e eu deixei bem livre. Ele também falou, a gente combinou isso antes, falou, deixa eles perguntarem o que eles quiserem, e aí perguntaram, obviamente, sobre o mercado de trabalho. Ele morava, na época, no Canadá, e perguntaram aí sobre clima, se é frio, como é que é o frio, então perguntaram sobre tudo, né, e foi legal, que foi quase 2 horas de bate-papo, e isso deu mais motivação ainda para o engajamento dos alunos no projeto, né. Falou, caramba, isso é possível, né? Tem um brasileiro lá que fez esse filme, e a gente aqui está fazendo um 3D de custo baixo, né? E está funcionando. Então foi bem importante, sim, é verdade. Foi bom você ter lembrado. Obrigado, isso é um detalhe importante. E aí a gente faz um primeiro link entre uma escola pública e um filme vencedor do Oscar. Sim, Avatar. Mas acho que tem coisa por aí. Então, o projeto 3D foi esse, e como eu expliquei, eu decidi sair do Brasil. Eu não estava satisfeito coincidiu, foi um conjunto de fatores, né? Coincidiu do cargo de orientador tecnológico não ter dado certo na rede, quer dizer, teve casos que funcionou muito bem, mas a maioria dos casos deu um certo problema de gestão e decidiram, não sei exatamente qual foi o motivo, mas decidiram eliminar o cargo. Então voltei para a sala de aula em tempo integral, e eu vi assim os computadores do projeto meio que sendo abandonados. A minha esposa também não estava muito satisfeita com a carreira profissional dela, então a gente decidiu migrar. E foi assim, processo longo, mais de 2 anos, tivemos que aprender uma língua do zero, tive que aprender francês, porque a gente veio para a província do Quebec, e aqui é importante falar francês, era obrigatório passar para uma entrevista em francês, então foi um processo longo, e chegando aqui,
pelo menos a gente já tinha a residência, né? A gente era residente permanente já. E eu pensei em trabalhar em educação, só que era muito complicado trabalhar em educação aqui, porque primeiro eu teria que fazer a equivalência curricular, porque não eram as mesmas cargas horárias da licenciatura que eu fiz, então eu teria que voltar para a universidade aqui, assistir aulas em francês, o meu francês da época era bem básico, eu tinha que falar muito bem para ser um professor, então eu não tinha a menor condição de ser professor a curto prazo, demoraria alguns anos, né? E não dava para esperar anos, né? Eu tinha que pagar aluguel, tinha que viver aqui. E aí eu decidi estudar, fazer uma formação. Eu fiz uma formação em curso que é para videogame, tá? Aproveitando que eu tentei pensar com essa lógica, né? Eu vou aproveitar a minha bagagem e tentar converter isso numa profissão aqui de verdade, porque no Brasil eu fazia 3D como freelancer, mas era um pouco amador, né? Não era muito profissional. E videogames a coisa é mais séria ainda, né? Tem muita técnica por trás de um videogame, né? Então eu decidi fazer um curso de 1 ano, é um curso curto, né? O nome do estabelecimento é Campus ADN, que traduzindo, é arte e divertimento digital, que tem programas de formações para videogames, orientado para videogames. Eu fiz modelagem para videogames. Ele faz parte do CEGEP da Velha Montreal. CEGEP é um tipo de college, um instituto de educação mais profissionalizante, vamos dizer assim. Então eu fiz, foi interessante que aquela coisa da cachaça do professor, né? Anos mais tarde, 2 anos, eu voltei lá para dar aula nesse curso. Acabou que eu voltei virando professor lá para ensinar modelagem para videogame. Mas o que acontece é que eu comecei a trabalhar na área de games, aqui no Canadá, que é muito forte, principalmente em Montreal. A indústria de games aqui é fortíssima. E eu comecei a trabalhar em empresas menores. A primeira relevante que eu trabalhei foi a Triotech. É interessante essa empresa porque ela faz jogos para parques de diversões. Então é um universo um pouco diferente aí de videogames. Só para entender o que eu estou falando, por exemplo, aqui a gente tem o Ninjago, né? Isso, na verdade, é um kart, um tipo de carrinho físico mesmo, que várias pessoas sentam ali, e ele vai passeando por um ambiente controlado, coberto, que tem telas. Então, ele para numa tela, a tela é 3D, você tem que estar usando óculos, a cadeira, né, treme de acordo com as ações que acontecem no jogo, e você usa um sensor que tem ali, você não vê, mas você faz assim com a mão, então vão bolas de fogo ou de gelo, dependendo da fase que você está jogando, e o jogo é basicamente isso, né? Tem uma área lá, uma parte que você fica perto de um vulcão, então tem uns painéis assim físicos que esquentam mesmo, para você sentir calor. Então tudo assim, 5D que eles falam, né? Trabalha com vários sentidos ao mesmo tempo. Então eu trabalhei nesse projeto ao 3D de novo, né? Para ver como é que a coisa persegue. Você tinha que usar o óculos e tal. Eu também participei do Fear the Walking Dead, que era de Las Vegas. O Ninjago, que eu falei, ele fica nas Legolândias, né, os parques da Lego. Fear the Walking Dead é só em Las Vegas, é um parque que tem lá, e você atira num zumbi, você está dentro de um caminhão, então é o mesmo esquema, a cadeira balança, então é bem interativo. E Ghostbusters também é outro, da Alemanha. Foi bem legal trabalhar nessa empresa. É uma empresa um pouco menor, mas ela tem uma capilaridade pelo mundo, porque esses parques são espalhados pelo mundo, né? Eu viajei para a Dinamarca para instalar o jogo na Legolândia, da cidade que criou a Lego, né? Que foi fundada a Lego. Foi bem legal isso. Sensacional. Esses detalhes são impressionantes. Cada dia desse a gente vai sabendo mais um detalhe. Só isso daria uma live aí para. Foi muito bom essa viagem e instalar esse jogo, e foi o primeiro. Deu tão certo que decidiram
instalar em todas as Legolândias no mundo. Eu não sei como é que está agora, porque eu já saí da empresa, mas a gente já tinha instalado em 4 ou 5 Legolândias na época, e é um projeto bem interessante. Todos eles, né? E depois disso eu acabei saindo dessa empresa, que eu recebi uma proposta para trabalhar numa outra, que é a Warner Bros. Games de Montreal. Para quem não conhece, é que fez os jogos do Batman, né? É a atual empresa que eu estou trabalhando. Eu acho que isso tem a ver com o título da live, né? Realmente é um sonho eu estar trabalhando aqui. O primeiro jogo que eu trabalhei foi o Injustice 2, e eu achei interessantíssimo esse slide, que quando eu estava vendo agora, um pouco antes da apresentação, eu escolhi essas imagens e coloquei, eu falei, caramba, se pensar, né, é o Superman que está ali, né? Se você for ver lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. O primeiro desenho ali era um Superman, né? Lá no jardim de infância. E o segundo era o Batman. Então, você vê que... Agora, como é que eu faço para ir lá pro fim? Tem um end aqui. Eu não sou de Apple, eu vou mandando um por um mesmo. Mas a questão é que eu participei desse jogo, eu fiz, na verdade, acessórios para os personagens. Então, por exemplo, você tinha o jetpack do Black Manta, tinha o cinto do Batman, as plantas carnívoras da Poison Ivy, que é aquela personagem. Então, eu fiz vários acessórios para os personagens desse jogo. Outro jogo que eu trabalhei foi Mortal Kombat. Fiz também muita coisa interessante. Mortal Kombat 11. Isso que eu te falei, né? Essa estátua aqui, né? Ela faz parte do jogo, ela está no jogo. Então eu resolvi imprimir ela em 3D. Onde eu estou pintando, ela não está acabada, não. É uma estátua de pedra. Então eu vou pintar ela para parecer um efeito de pedra. Vou tentar fazer isso. Da modelagem que você, né, para os jogos que você acaba imprimindo na sua impressora 3D, cara, é um charme total, né? Eu tô querendo fazer uma coleção, assim, das principais coisas que eu fiz para esses jogos, eu quero imprimir e fazer uma coleção pessoal, assim, das coisas que eu fiz. E, para terminar, eu tô nesse jogo agora, eu não posso falar muito dele, porque ele ainda não foi lançado, vai ser lançado ano que vem, mas é dentro do universo Batman. Não, o Batman, Bruce Wayne morreu nesse caso, nesse jogo, então é com a família Batman, né? É com a Batgirl, em português, acho que o Red Hood é Capuz Vermelho, o Asa Noturna, é Asa Noturna em português, eu acho. É o Nightwing, é o herói. Então e o Robin. Então são 4 heróis que fazem parte do jogo. Então é isso, eu estou trabalhando nesses títulos aí, estou gostando muito, e é muito louco você ver que o que você está fazendo está no videogame de pessoas do mundo inteiro, né? E quando você vê alguém jogando e você reconhece uma parte do jogo que você fez, não tem preço, assim, é muito legal. Eu digo que você está realizando um sonho, né? Vivendo de fato um sonho, porque na época em que eu acompanhei o trabalho, né, que você estava desenvolvendo com os estudantes, você começou a fazer o curso de francês, falou assim, nossa, eu tenho que fazer um procedimento, né, um acompanhamento vai levar uns 2 anos, mas a gente está aí aos poucos, passo a passo, eu não sei como é que eu vou fazer lá, se eu vou conseguir ser professor lá ou não, e agora você não só vive, né, no Canadá, como trabalha numa grande empresa, desenvolvendo jogos, trabalhando com modelagem, e você realizou tudo aquilo que você sonhava lá atrás, né? Você, de fato, está vivendo esse sonho. E eu tive a grata felicidade de acompanhar o seu trabalho naquela época e ver que você chegou até aqui. E eu acho que tem várias pessoas dando parabéns para você por toda a conquista, né? Obrigado. Queria também dizer isso também, sou um grande fã do professor Guilherme, é uma pessoa com quem eu aprendi bastante e espero ainda aprender muito. Isso, eu que aprendo com você.
Mas eu continuo dando aula, viu, Fernanda? Aqui deu uma parada agora por causa da pandemia, só que não é mais aula de matemática, mas é aula de modelagem. E é legal que eu pego pesado quando entra matemática no meio da modelagem, porque tem bastante, sabe? Imagina. E até mesmo para você pôr uma textura no jogo, a questão do ratio, né, não sei como é que seria isso em português, não, mas você tem todo um cálculo para que a textura saia como tem que sair, sendo o mais optimal possível. Estou esquecendo português já. Não, exatamente, isso que eu ia falar, né? Mistura o francês com o inglês, o português. É mais otimizado, eu acho que é isso. Olha só, eu vou falar para vocês, se você quiser, para de compartilhar um pouquinho, só para você ver as perguntas. Tem uma pergunta aqui do Alexandre. Tá, eu vou tirar aqui. Não, eu tirei aqui, você consegue ver? Vou colocar a pergunta do Alexandre. Né, com que idade as crianças devem ter contato com software de criação de jogo como Scratch? Eu acho que o Scratch é o mais cedo possível, porque você não precisa produzir um jogo de A a Z na sua primeira experiência. Se o aluno conseguir botar um bonequinho, fazer ele mexer quando você aperta a tecla do teclado, isso já é gamificação para mim, né, já está dentro do ambiente de jogos, e isso qualquer criança, sendo bem orientada ali, ela vai conseguir fazer. Então, na minha opinião, o mais cedo possível. Eu lembro que eu tinha essa proposta no Brasil de tentar fazer isso, extrapolar isso, de conseguir que toda a escola de ensino fundamental, ou mesmo antes, já coloque aí alguma coisa parecida com Scratch, não necessariamente, tem outros, né, que eu imagino que deva ter essa mesma lógica de encaixar tijolinhos, né, e é feito para criança, então mais cedo possível. É o comentário da Sheila, né, que participou do seu empenho em sua trajetória, além do ensino, levou esperança e sonho e realizações para todos os jovens, né? Eu acho que isso é incrível. Tia Sheila. O professor Marcos Alves é colega do Colégio de Aplicação da UFRJ, né, excelente, inspirador. Obrigado. Aqui o Joelson, parabéns, Guilherme, isso nos motiva a perseverar na programação, isso é muito bacana, Joelson, realmente. Programar, essa garotada tem que largar a preguiça de lado e programar. A professora Raquel Cupolilo, também do Projeto de Desenvolvimento de Jogos Digitais, né, achou incrível. Obrigado. Muita coisa bacana. O nosso amigo Leandro, né, do Questão Pensada, né, diz aí, os games em sala mudam a perspectiva na educação. Enfim, o pessoal gostou bastante e o que a gente tem, né, de verdade, é agradecer para o seu Guilherme por compartilhar um pouco da sua história com a gente. É uma história motivadora de um professor de um colégio público que desenvolveu um projeto inovador na sua escola, levou esperança para os alunos. A gente colocou no link da descrição dessa live o link para o documentário completo, e quando a gente vê a fala dos estudantes da escola pública sobre a importância do projeto, alguns escolheram aquela escola justamente para poder fazer parte do projeto que o professor Guilherme tocava, né? E isso é, de fato, motivador para todos nós. Em nome de todos os professores e participantes do nosso projeto de desenvolvimento de jogos digitais na educação, queria agradecer a você, né? Eu vou colocar aqui essa informação que é bem o que eu tinha falado, né? Acho incrível como ele foi fácil. Eu vi essa explicação várias vezes e continuo sobre a parte lá de 3D, né? Nada, é só pegar e começar a brincar que todo mundo faz. Grande Ellen, sensacional. Só Ellen mesmo. A Ellen é demais. Então, gente, eu quero, de fato, agradecer e passar a palavra novamente. Desculpa aí pela pouquinho da formalidade, mas para que você possa fazer considerações e que você possa dar de mensagem tanto para os professores quanto para os estudantes, né? Tem os licenciandos, tem os estudantes da educação básica, tem uma galera, a nossa colega Rita Meirelles também dando os parabéns aí para você.
Fernando, eu acho que a mensagem principal é não ter medo, porque eu acho que uma das principais razões de ter alguma resistência do professor usar esse tipo de coisa é a sensação de não ter controle. Tipo, quando eu peguei aquele software Kodu e eu não tinha a menor ideia como é que ele funcionava, e botei para os alunos mexer junto comigo, é aquele momento que você larga de lado a sua posição de hierarquia, de eu conheço tudo e vocês vão beber dessa água, e quando passa a ser uma coisa muito mais de aprendizado em conjunto. Então, quando você tira esses medos de... Todo mundo está aqui para aprender, né? Então, quando eu botei esse software, aprendi junto com os alunos, isso criou uma relação muito mais interessante entre o professor e o aluno do que se eu já entregasse uma coisa mastigada. Então, não pode ter esse medo de não ter, eu não sou programador, como é que eu vou pôr os alunos para programar jogos? Pode ter certeza que essas ferramentas, como eu falei, né, o Kodu e o Scratch são as duas que eu mais utilizei. Se você bota essas ferramentas em contato com esses meninos, fora que agora tem uma comunidade grande do Scratch que tem muita coisa de tutorial, de exemplos. O interessante do Scratch também é que você pode ver o que a pessoa fez, né? Você está vendo um joguinho, achou interessante, você consegue acessar os bloquinhos e você aprende muito com isso. Então, os alunos, eles fazem muito isso, eles pegam e aprendem com algo que já está pronto e transforma naquilo numa coisa diferente, mas mais com o que ele deseja. Então, realmente, essa coisa do medo de eu preciso saber tudo de programação, tudo de Scratch, tudo de jogo para poder oferecer isso para meus alunos. Não, eu acho que não deve ter esse medo, você deve entrar de cara nesses projetos e aprender junto, né? Claro que você precisa ser um orientador, né? Você não pode deixar totalmente livre, mas é isso, eu incentivo aí o pessoal a usar a programação, a usar a tecnologia, a atração que o jovem tem pela tecnologia a nosso favor, né? A favor de todos, na verdade. Maravilha, Guilherme. Então, agradeço muito aí a participação de todos vocês que estavam presentes na nossa live e os que vão vir depois. Com certeza é uma grande contribuição, você vai inspirar muitas pessoas a fazer vários trabalhos e até a próxima aí, gente. Falou, tá bom? Obrigado. Até mais.